E aí vem então o título. Na sua fronte achava-se escrito um nome com mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, ele apresenta um sistema religioso secular do tempo do fim e coloca um título nesse sistema de inversão de valores: Babilônia. Interessante que quando fazemos um paralelo entre esta mulher com uma outra personagem que o livro do Apocalipse apresenta, nós vemos muitas semelhanças. Quando nós estudamos Apocalipse 12 apresenta uma outra mulher. E você sabe que a figura de uma mulher na Bíblia simbolicamente representa o povo de Deus, sim ou não? Sim. É o povo de Deus. Apocalipse 12 apresenta uma mulher pura e virtuosa. Uma mulher que tem na sua fronte uma coroa que está vestida do sol, tem sobre os seus pés a lua. Não é isso? Sim ou não? Sim. Essa mulher representa quem? A igreja. Que igreja? Jesus. A igreja quem? Vamos estudar aqui rapidinho. Os irmãos estão com medo. A igreja quando era? Pura. O cristianismo ao longo das eras passou por um momento de transição, de mudança. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a igreja de Apocalipse 12 não é a igreja adventista do sétimo dia. A igreja de Apocalipse 12 é o cristianismo único, puro e verdadeiro que Jesus fundou. Mas com o passar das eras, se deturpou, se corrompeu por causa da influência mundana. E só para que vocês tenham ideia de que a mulher de Apocalipse 17 e a besta de Apocalipse 12, vamos ver algumas semelhanças. Preste atenção no texto bíblico. No versículo 1, fala que ela está sentada sobre muitas águas. Lá em Apocalipse 12, a mulher virtuosa ela também está sobre algo. O que ela tem sobre o pé? A lua. Bichos paralelos. No versículo 3, ela é levada, João é levado a um deserto para contemplar essa meretriz. Em Apocalipse 12, a Bíblia fala que o deserto acolheu a grande mulher, pura e virtuosa. Percebe que João é levado para o mesmo lugar aonde no capítulo 12 a mulher foi? Veja os paralelos, veja as semelhanças. No versículo 4, a mulher achava-se vestida de púrpura. Em Apocalipse 12, a mulher não está vestida de púrpura, mas ela está vestida com o sol, porque o sol é a luz da justiça de Cristo. Veja as semelhanças. Veja como as coisas vão mudando nessa mulher de Apocalipse 17. Apocalipse 5 fala que na sua fronte acha-se o nome escrito. Na fronte da mulher de Apocalipse 12 há uma coroa. Vejam as semelhanças. Agora há uma semelhança com uma figura no Antigo Testamento muito interessante. O fim dessa grande meretriz, por ser uma adúltera, qual é? A Bíblia fala para nós que o fim dessa grande meretriz será ser jogada no lago de fogo, onde irá arder e queimar. Mas você sabe que as adúlteras do Antigo Testamento, elas tinham um fim diferente. Qual era o fim das adúlteras? Apedrejada. Mas essa mulher será queimada. E por quê? Lá em Levítico, você não precisa ler, eu vou dar o texto para você pesquisar, Levítico 21, versículo 9. A filha ou esposa de um sumo sacerdote e um representante de Deus que a adulterava, ela não era apedrejada, ela era queimada. O que mostra que essa mulher de Apocalipse 17, ela era uma serva de Deus, uma pessoa próxima do Senhor, ou sua filha ou sua esposa, que corrompeu-se e por isso não foi apedrejada, mas queimada. Esse será o fim. Então essa grande meretriz, que se chama Babilônia, do capítulo 17, ela se corrompeu ao longo das eras. Ela representa o povo de Deus, o cristianismo apostatário. E agora nós entramos na mensagem. Até agora foi só a introdução para vocês compreenderem o restante. Quem é a igreja de Cristo na terra? Não somos nós. A igreja de Cristo na terra é o cristianismo. Todos os cristãos fazem parte do povo de Deus. Todos. Os adventistas são os remanescentes. Mas Deus só tem uma igreja. E ela não tem placa. É a igreja cristã. Uma igreja que não depende de placa, de prédio, de estrutura, mas de pessoas. E, infelizmente, essa igreja que começou sem placa se corrompeu. E hoje ela está dividida com placas. Mas só existe uma igreja. Tanto é que Apocalipse 18, versículo 4, faz um apelo a essa igreja invisível. Qual é o apelo que está lá? Sai dela? Sai da onde? Sai da igreja católica?
Sai da igreja Assembleia? Sai da igreja Batista? Não. Sai de Babilônia. E o que é Babilônia? Confusão. Um sistema de confusão intelectual e religiosa. Babilônia não é apenas uma mudança da palavra de Deus, de teologia, de princípios bíblicos. Mas a Babilônia tem tudo a ver com essa inversão de valores que eu introduzi no início. E Deus faz um apelo para essa igreja invisível. Sai dela, povo meu. Conseguiram compreender aqui, sim ou não? Sim. Então agora eu quero mexer com vocês. Se só existe uma igreja de Cristo, que é a igreja cristã. A igreja cristã, e nós somos o remanescente apenas. Ok? Sim ou não? Sim. Só existe uma igreja ao longo das eras. Que Apocalipse 12 fala que foi fundada pura e virtuosa, mas se corrompeu. Mas é a igreja dele. Então os católicos fazem parte da igreja de Deus, fazem. Os assembleiros fazem. E nós também fazemos. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Se só existe uma igreja que está sendo influenciada por Babilônia, por essa inversão de valores, Deus então faz um apelo para essa igreja, dela por meio. Agora vem a pergunta: este apelo se aplica ao remanescente? Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque o remanescente também não está isento da influência secular do tempo do fim. E há muitos cristãos que estão no meio do povo remanescente, que mais se assemelham aos que estão lá fora do que aos que estão aqui dentro. Então a esses que são influenciados por essa cultura secular do tempo do fim, Deus também faz um apelo: sai dela, povo meu. Então é possível guardarmos o sábado, devolvermos o dízimo, estarmos todos os dias na igreja, mas precisarmos ouvir o apelo de Deus para deixarmos de lado a influência secular do tempo que vivemos. O que significa a palavra secularismo, que muito se ouve na igreja? A palavra secularismo, ela tomou uma conotação no mundo eclesiástico, no mundo cristão, de algo mundano. Secular vem da expressão século, do latim. E ela foi atribuída como algo mundano quando a Bíblia diz para não amarmos o presente século, quando se refere a Demas. Lembra lá de um amigo de Paulo? E Paulo fala sobre Demas: olha, Demas abandonou a fé amando o presente século. Daí então a expressão secular, século, tomou uma conotação mundana, tudo aquilo que é mundano. E há muitos cristãos hoje, no tempo em que vivemos, que estão se deixando influenciar por essa cultura de inversão de valores, por essa cultura secular, que estão dentro da igreja e precisam ouvir o apelo: sai dela, povo meu. Fazer uma colocação para vocês ainda ontem. Eu estava conversando com um amigo da igreja, o Eduardo. E ele gosta muito de discutir um pouco sobre esses temas do Apocalipse. E quando eu falei para ele que nós precisamos ouvir o apelo: sai dela, povo meu, ele falou: nós também, filho, nós também. E por quê? Se nós já tivéssemos saído dela, povo meu, presta atenção, se nós, o remanescente, já tivéssemos nos libertado da influência secular babilônica do tempo do fim, se tivéssemos saído dela, povo meu, a igreja já tinha passado pelo avivamento e reforma. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, e eu também não, eu me incluo nisso, é porque ainda nos deixamos influenciar por essa cultura do tempo do fim. E é por isso que o Espírito Santo não pode ser derramado ainda. E infelizmente, nós só vamos nos libertar e nos desvencilhar dessa cultura pagã do tempo do fim quando estivermos às vésperas de uma perseguição religiosa. Aí sim, o que não fizemos em tempo de paz, faremos em tempo de guerra. Mas deixa eu me aprofundar um pouco mais nesse tema do secularismo, da expressão Babilônia, que aqui você já tem uma boa ideia do que significa. Não é apenas a mudança da palavra de Deus, mas princípios culturais que estão inseridos, enraizados em todos nós. Ninguém está isento. Vou me aprofundar um pouco nisso. Estava pesquisando um pouquinho o site Getúlio Vargas. E o site Getúlio Vargas tem várias pesquisas que são feitas aí de opinião pública. Várias pesquisas. E fizeram uma pesquisa religiosa. Interessante essa pesquisa. E o site Getúlio Vargas constatou que o número de jovens de 15 a 20 anos que se dizem ser sem religião, jovens que afirmam não ter religião nenhuma, aumentou 3 vezes mais desde 2009.
3 vezes mais. O que isso mostra para nós? Mostra que nós estamos criando uma geração de jovens que não buscarão fé nenhuma, porque acreditam que todas as religiões estão corrompidas, ou estão adulteradas, ou estão pregando uma heresia, ou estão se valendo da ingenuidade do povo para ter dinheiro, e não querem mais buscar a Deus. E aí então eles aprofundaram um pouco mais a pesquisa e constataram que o principal motivo desses jovens não terem religião, sabe qual é? O boom econômico que o país passou nos últimos anos. Agora não, está caindo. Mas de uns anos para cá, nós prosperamos financeiramente, sim ou não? Prosperamos. E quanto mais dinheiro nós temos, quanto mais condições o ser humano tem, menos ele acredita precisar de quem? De Deus. Veja o problema. O capitalismo, a ajuda capitalista que hoje as culturas estão tendo, tem ajudado e contribuído muito para que as pessoas se afastem e abandonem a Deus. E esse boom econômico que atingiu as grandes massas afetou eu e você também. Hoje eu tenho muito mais dinheiro do que no passado, irmãos. Eu lembro quando eu trabalhava de office boy, eu ganhava R$360. R$360. O que você faz com R$360 hoje? Imagina. E não faz tanto tempo, irmão. Veja que nós progredimos financeiramente, não é? E com isso veio a nossa autossuficiência. E aí você percebe que essa grande meretriz do capítulo 17, ela está adornada com pedras preciosas, com ouro. Sabe o que é isso? Símbolo de crescimento financeiro, do tempo do fim. É por isso que a Bíblia fala que o rico dificilmente entrará no reino de Deus, porque ele coloca suas confianças no dinheiro. E é assim que muitos cristãos hoje estão vivendo, inclusive no meio do povo remanescente. Para você ver como que a nossa mentalidade está mudando. Eu posso aqui apertar um pouco mais, vocês deixam? Pode ser? Sim. Falei que eu me perguntei. Vocês queriam uma mensagem que vocês gostem ou a que Deus tem para vocês? Eles falaram a que Deus tem para mim, não é? Posso começar com as mulheres? Elas estão em maioria, né? Eles permitem? E não me apedrejar lá fora, hein? Há uma mudança de pensamento dentro da igreja. E coisas que eram ruins e tinham uma conotação negativa no passado, hoje já são aceitáveis dentro da igreja. Posso dar um exemplo? Sim ou não? Sim. Então tá. Esmalte colorido. Não estou dizendo que alguém vai se perder por causa de esmalte, irmãos, não é isso. Mas o esmalte colorido, ele é apenas algo exterior de uma mudança intelectual que aconteceu aqui dentro. Vocês estão conseguindo entender? É uma mudança intelectual que aconteceu aqui dentro e você só exterioriza isso. Veja a influência. E você age dessa maneira inconscientemente. Você não faz assim, ó. Não, eu vou usar o esmalte colorido hoje porque eu quero pecar lá na igreja. Eu vou usar o esmalte colorido lá no púlpito para todo mundo ver que eu estou... Não, não é isso. A cultura incorporou isso como algo bom. E aí você, inconscientemente, você também segue o mesmo padrão. Mesmo padrão. Isso aqui também vai para os homens, irmãos. Para todos nós. Para vocês verem como que a cultura você age inconsciente. Posso confessar um pecado agora? Agora eu vou ter que atingir eu também. Não vai falar, esse cara só bate na nós, não toma nada, né? Olha como a cultura mudou, como você age inconscientemente. Eu ganhei uma calça um tempo atrás. Eu acho que chama, não é calça social não, irmão. É jeans. Aquelas calças... Jeans. É, mas é aquele jeans mais agarrado. Skinny. Ganhei. Eu nunca tinha usado uma calça skinny, tanto que eu sou magro, né? Fiquei com medo de subir aqui que você me melhor. Aí. E eu ganhei uma calça skinny. Vinho, olha, bonita a calça. Mas veja qual é uma mudança de pensamento que você não se percebe. Você não percebe que isso está acontecendo com você. E eu ganhei a calça e eu vesti, não é que ela caiu bem. E eu uso uma calça skinny. Mas analisando alguns anos atrás, você percebe como algumas coisas que eram ruins no passado, hoje estão com inversão de valores e parecem ser boas. No passado, uma calça desse tipo era rotulada. Um homem que usava uma calça desse tipo era rotulado como o quê? Como o quê? Homossexual. No popular, bicha. Gay. Gay. Não é?
Mas hoje mudou os valores. E eu tenho a calça lá e eu já usei ela umas 10 vezes. Foi pouco, viu? Mas eu usei umas 10 vezes. Vocês percebem? Por que precisamos sair dela por meu? Porque estamos nos deixando influenciar. Não estou dizendo que uma calça vai tirar alguém do céu, irmãos. Não é isso. Um esmalte vai tirar alguém do céu. O problema não é o exterior. O problema é a mudança interior que acontece antes. O que somos hoje é produto de uma mudança lá de trás. E sabe o que acontece? Por estarmos inseridos em um grande centro urbano, em uma cidade que brilha, que irradia, nós somos ofuscados pelas luzes artificiais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, uma ilustração. Eu morei no interior há muito tempo. Morei no norte do país há muito tempo também. E aqui também acontece o que eu vou dizer para vocês. Em noites de calor, principalmente quem mora aí próximos de lugares que tem matas, que tem terrenos, quando você acende a luz da sua casa, alguns insetos ficam ali orbitando em torno da luz, sim ou não? Sim. Sabe por que isso acontece? Eu pesquisei, eu fiquei curioso com esse negócio. Os insetos invadem nossas casas em noites de calor e ficam orbitando em torno da luz. Porque os insetos, no período noturno, eles procuram nortear o rumo deles, procuram se direcionar pela luz do luar. Eles procuram dirigir a sua rota pela luz do luar. Mas nos grandes centros, principalmente na cidade onde nós estamos, as luzes artificiais acabam tirando eles do foco. Ao invés de seguirem a luz do luar, eles veem uma lâmpada artificial e acabam indo em direção a ela. E o que acontece? As lâmpadas artificiais, muitas vezes superaquecidas, acabam matando os insetos. E eles nunca chegam no ponto que eles gostariam de chegar. Sabe, nós estamos também inseridos nesses centros urbanos, repletos de luzes artificiais, e muitas vezes somos chamados a atenção para essas luzes que brilham. E deixamos de olhar para o sol da justiça que é Cristo, deixamos de nortear a nossa vida rumo a Canaã e olhamos apenas para as luzes artificiais. E há um risco. Assim como os insetos acabam sendo queimados pelo calor intenso das lâmpadas artificiais e morrem, muitos cristãos que não ouviram o apelo, sai dela por meu, serão queimados no tempo do fim, pelo juízo de Deus. Há pessoas que estão dentro da igreja, com mente de morcego. Sabe o que é o cristão mente de morcego? É aquele cristão que fica de cabeça para baixo, só pensa no mundo. Morcego só vive de cabeça para baixo, pendurado ali, olhando só para o chão. E é assim que muitos de nós estamos vivendo, olhando só para essa terra, nos deixando influenciar por essa cultura secular, babilônica do tempo do fim. E sabe o que nós fazemos muitas vezes? Agora eu vou falar do remanescente, posso apertar um pouco mais? Sim. Apertar. A gente, na nossa falsa modéstia, né? A gente rotula todos os cristãos lá de fora como Babilônia. Todos eles, olha, vão se perder. Olha, coitadinho do irmão que está lá. O irmão está lá levando comida para os pobres na Praça das Sermas, ele não guarda o sábado. Ele fala em línguas estranhas, nós sabemos que não é bíblico, mas ele fala em línguas, às vezes ele vai se perder. Está lá na Babilônia, está no erro. E aí o irmãozinho que está lá, ele está sempre de terno, gravata, pregando a Bíblia intensamente, com fervor. Ele ora, ele jejua, ele vai no monte seguir o exemplo de Elias, para adorar a Deus. E aí você olha para o irmãozinho lá de fora e fala, olha, ele não guarda o sábado, não. Ele vai se perder. E aí você olha para você e fala, eu vou me salvar. Só que a sua mentalidade já mudou. Suas vestimentas já exteriorizam de uma mudança interna. Seus adornos exteriorizam de uma mudança interna. E aí nessa falsa modéstia você voltou todo mundo como Babilônia e não percebe que você também faz parte dela. E de que você também precisa ouvir o apelo de Deus, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Todos nós precisamos deixar esse cristianismo mediano, medíocre, e vivermos realmente à vista de um Deus Santo, porque Jesus está voltando. E esses irmãozinhos, muitas vezes, de outras denominações, que andam aí todos descombinantes, né? Vamos colocar assim. Paletó de uma cor, calça de outra, gravata de outra, né? Com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Ele fala, ele vai se perder porque eu já preguei sobre o sábado para ele e ele não aceitou. Deus avalia cada um segundo o seu conhecimento.
Graças a Ele que o julgamento não é feito por nós. E Ele não leva em conta o tempo de Se ignorância. fosse feito por nós, Amém. talvez eu mesmo já teria me condenado. Percebe como nossa percepção de Babilônia ela precisa expandir? Babilônia não é apenas um sistema religioso caído, mas é uma igreja inteira, um cristianismo inteiro que se deixou influenciar pelo mundo. Deus só tem um povo, irmãos. E esse povo não é o remanescente adventista apenas, mas é um povo invisível, como foi falado aqui. Um povo que Deus está preparando, que está lá muitas vezes no erro doutrinário, mas que está se preparando para o chamado. E dentro do remanescente, Deus também tem um povo que está se preparando para o grande reavivamento. Por que eu digo isso? Porque Ellen White diz que dentro do remanescente vai haver muitas pessoas que vão se voltar contra outras, porque verão alguns recebendo o Espírito e outros não. E vai haver uma divisão dentro da igreja, o que mostra que dentro do remanescente também haverá babilônios. Percebe? Percebe como nós precisamos nos aprofundar nesse tema? Como precisamos realmente mudar a nossa percepção? Precisamos realmente ver as coisas por outro ângulo. Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje pregar o Evangelho aqui não. Nesses grandes centros urbanos, mundo afora, está sendo muito difícil. As pessoas estão tão impregnadas com essa cultura, com essa mudança de valores, que hoje as pessoas não querem ser feridas por nada, né? Pregar sobre um tema desse, eu fui pregar em uma igreja aqui no distrito, não vou dizer qual é, mas antes de eu pregar, já tinham me agendado um mês antes, né? E aí chegaram em mim e falaram, ó, tem bastante visita, cuidado com o que você vai falar. Beleza. Ok, ficam tranquilo. Passou 5 minutos, veio de uma mesma pessoa, ó. Muita gente aí, cuidado com o que você vai falar. Ó o medo, não é? As pessoas têm medo, né? Mas é interessante que a verdade é que as pessoas mais que resolviram é que elas não querem ouvir. Estamos nessa cultura que as pessoas não querem ser feridas. Você sabe que nesses grandes centros que nós estamos inseridos, as pessoas que buscam uma religião, independente da condição econômica, elas estão buscando algo diferente daquilo que o mundo lhes oferece. Quando uma pessoa vai buscar uma igreja, independente de placa, o que ela espera? Ela espera ver nessa igreja algo totalmente diferente do seu estilo de vida. Mas quando ela entra nessa igreja e olha lá para frente, e ela vê pessoas que estão vivendo semelhante a ela, o que essa igreja pode oferecer para ela? Mais do mesmo? Logo, essa igreja não satisfaz a sua vontade. Percebe? Nós precisamos mudar a nossa postura, deixarmos de lado a influência secular do tempo do fim, para realmente buscarmos um reavivamento genuíno e uma reforma espiritual. Mas para que você e eu possamos passar pelo reavivamento e pela reforma, é necessário nos conscientizarmos que precisamos abandonar algumas coisas que eram erradas no passado, mas que hoje julgamos ser boas, só porque a cultura aceitou. O fato da cultura aceitar algumas posturas, algumas atitudes, não quer dizer que isso é correto. Prova disso é o próprio homossexualismo, que hoje é aceitável, mas não é bom. Percebe? O fato da igreja hoje, irmãos, aceitar que você venha na frente de esmalte. E tem igrejas, pasmem vocês, que vão até de correntes, adornos e tudo mais. Não quer dizer que isso é bom. Pode ser aceitável por conta da mudança intelectual que há na percepção de alguns. Mas a mente de Deus não muda. Porque Deus é o céu. É hora de nós abandonarmos de fato essa influência para andarmos realmente em novidades de vida. Quero fazer uma pergunta para você aqui. Quem é você? As pessoas olham para você, o que elas enxergam? O que elas veem em você? Se você anda na rua e ninguém percebe que você é um cristão, há um problema. É sinal de que de fato você está mais semelhante à cultura do tempo do fim do que com Cristo. E aí você diz, não tem nada a ver, isso tem tudo a ver. Deus quer um povo separado, diferenciado. Um povo viva totalmente diferente daquilo que o mundo propõe. Percebe?
E por que Deus espera que realmente sejamos diferentes? Porque nós estamos vivendo um grande conflito, irmãos, uma batalha. A batalha entre o bem e o mal. E só existem dois grupos de pessoas, o exército celestial e o exército babilônico. Isso me faz lembrar de uma grande batalha que houve no ano 323. A batalha entre Espartaco e, se eu não me engano, a Síria. Síria, na verdade. Entre Leônidas e Xerxes. Já ouviram essa batalha que deu origem ao filme dos 300? Lembra disso? Filme que teve até o Rodrigo Santoro participando. Eu pesquisei sobre essa batalha para saber como é que aconteceu isso. É interessante, o rei Xerxes ele vinha dominando realmente o mundo antigo. E quando ele estava próximo de chegar em Esparta, o Leônidas então, ele resolveu recrutar algumas pessoas para lutar. E disse que ele passava de povoado em povoado, de vilas em vilas, recrutando soldados. E um amigo dele então ouviu que ele estava recrutando pessoas para essa batalha contra o rei Xerxes. E esse amigo então pegou algumas pessoas que estavam na sua vida e foram ao encontro dele. Vocês devem ter visto isso aí no filme. Isso é real, que o filme narraria é real. E diz então que seu amigo conseguiu encontrar com ele no decurso lá no caminho, no percurso. Então quando seu amigo olha para ele e fala, é com esse pingado de soldado que você quer lutar contra Xerxes, que tem milhares? Foi só isso que você recrutou? Só isso? Então Leônidas olha para o seu amigo que veio também com outro pingado de gente e pergunta para alguns daqueles supostos soldados que o seu amigo trouxe. Ele faz a seguinte pergunta: você aí, qual que é a sua profissão? E aí o primeiro da fila então diz, olha, eu sou ferreiro. Leônidas balança a cabeça, olha para o outro e faz a mesma pergunta, e você aí, qual que é a sua profissão? E agora eu vou contextualizar, eu sou professor. E você aí, qual que é a sua profissão? Eu sou secretário. Você aí. E cada um foi dizendo a sua profissão. E ele fez isso por umas 6 vezes. Cada um disse, olha, eu sou ferreiro, olha, eu sou pedreiro, olha, eu sou professor, olha, eu sou isso, olha, eu sou aquilo. Leônidas então balança a cabeça, o seu amigo não entende as perguntas. Aí Leônidas olha para aquele gato pingado que ele trouxe. Ele faz a mesma pergunta: espartanos, qual é a sua profissão? E eles gritam como guerreiros, sabe por quê? Porque eles entendiam que naquele momento a profissão deles, a prioridade deles era lutar pela causa que eles seguiam. Muitos de nós, influenciados por essa cultura do tempo do fim, perdemos o referencial, perdemos a noção do que estamos fazendo nessa terra. E quando perguntam para nós quem somos, ou o que somos, o que fazemos, a nossa resposta é uma resposta horizontal, bem típica de quem olha com mente de morcego só para essa terra. O que você faz? Sou professor. O que mais você gosta de fazer? Gosto de dar. Não tenha a mente de um soldado de Cristo que olha de maneira vertical, olha para o céu e entende que está aqui para uma batalha, para uma grande peleja, que a Bíblia chama de Armagedon, que nós já pregamos aqui outra vez. Quem é você? O que você faz? Qual é a sua prioridade? Nessa cultura que estamos vivendo, é hora de nós acordarmos e despertarmos para tentar deixar-nos influenciar o menos possível por essa cultura babilônica e secular do tempo do fim. Precisamos entender que nós, os adventistas, no 7º dia, também precisamos ouvir o apelo, sai dela, povo meu, de Apocalipse 18, verso 4. Porque senão, não receberemos a plenitude do Espírito. E não cumpriremos a missão. É hora de deixarmos de lado as coisas dessa terra para realmente trilharmos para as nações celestiais, amigos. Estamos presos a pequenas coisas, presos a gostos pessoais, presos às paixões dessa terra. Posso confessar um outro pecado? Não vai me apedrejar não, dizer assim, pastor é meu xarope da cabeça. Dá risada, né? Vou dizer uma coisa para vocês, olha como a gente é influenciado mesmo, irmãos. Todos nós, viu? Desde a esposa do pastor, dos filhos do pastor,
Próximo pastor que vai vir aqui também, que é meu amigo, estudou comigo, Alexandre, também é influenciado. Presidente da Associação EPE influenciado. Todo mundo é influenciado pelo secularismo, viu? Ninguém escapa. O que precisamos é despertar e mudar. E ouvir o apelo para sair. Entende? Não é sair da igreja adventista. É sair desses erros que nós somos conscientes que estamos cometendo. Sim ou não? Sim. Sai disso que eu estou dizendo. Tá bom? Não é pecado você buscar ter algumas coisas dessa terra. Não é. O problema é quando o nosso foco ele acaba distorcendo. Eu vou confessar um pecado para vocês aqui. Todo mundo fala louco. Ouvir o erro dos outros é bom, né? Todo mundo gosta, pode ver. Ninguém chega em você assim e fala, cara, tem uma boa notícia para te dar. Aí vai assim, vou saber de fulano, de novo? Rapaz, você não está sabendo não. Meu amigo. Ah, na hora você dá ouvido, né? Conversa para se estender por 2 horas você está ali. Para ouvir. Não é? É bom ouvir o erro dos outros. Eu vou dizer para vocês aqui de um desejo que eu tive, de um sonho que eu tive desde que eu comprei minha primeira moto. Eu trabalhei de moto muitos anos, sempre gostei de moto. Desde os meus 16 anos eu tenho moto. Tenho moto, tenho carro. Hoje também tenho um carrinho que me ajuda a trabalhar. Mas sempre gostei de moto. Mas Deus nunca me deu a oportunidade de ter uma moto grande. Acho que eu já falei isso aqui para vocês. Nunca me deu a oportunidade de ter uma moto grande. Moto grande, assim que eu digo, é uma moto de 500 cilindradas para cima. Sempre tive ali 125, 200, 300. Nunca cheguei a uma moto de 500 cilindradas. Uma Eu 1200. sempre tive um sonho, né? Eu quero ter uma moto dessa aí. Eu quero ter uma moto dessa. Mas é um sonho. Não é pecado você ter as coisas. É pecado você ter algumas coisas? Não. É pecado. Não é pecado. Agora você vê como que a gente é influenciado. Hoje, as pessoas te avaliam por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Certo? Isso é uma realidade. E eu sempre tive esse sonho, eu falei, agora eu vou realizar. Consegui um dinheirinho bom esse ano. Eu vou comprar essa moto. Eu tinha uma 300, uma moto alta, XRE, 300. Quem gosta de moto conhece. Moto boa. Me servia para tudo, irmão. Onde eu queria, ela me levava. Me levava para tudo de canto. Ah, eu tenho um sonho, eu vou realizar esse sonho. Aí eu achei uma moto de 650 cilindradas num preço que cabia no meu bolso. Eu vou comprar essa aí, sem entrar em dívida. Dou a minha diferença e pego. Eu fiz isso, comprei a moto. Realizei o sonho, saí da loja, irmão, cheio. Feito até inchado, parecia que explodiu o pulmão. Coração ali acelerado. Né? Agora eu vou dar uma volta com a minha mulher, com meus filhos. É a moto dos sonhos. Bonita. Eu comprei a moto dos sonhos. Que alegria, que felicidade. Passou uma semana e eu percebi, caiu uma ficha. Que diacho é isso? Eu não comprei essa moto só por causa do sonho. Porque a moto fica mais parada do que eu uso. Fica parada a moto lá em casa. Hoje mesmo ela está parada lá. Quase não uso a moto. Mas por que eu comprei isso? Sabe por quê? Porque o exterior, ele mostra apenas uma mudança interior que aconteceu influenciado pela cultura. Como as pessoas hoje te avaliam por aquilo que você tem, não por aquilo que você é, você acaba agindo inconscientemente muitas vezes. Você age inconsciente. E aí sabe por que você resolveu trocar o celular, que é bom, mas por um outro mais atual? Porque as pessoas te avaliam por aquilo que você tem. Então para você não serve mais o iPhone 5, você precisa do 6. Que tem as mesmas funções. E sabe qual é o problema? É que muitas vezes colocamos em risco a nossa vida com aquilo que nós adquirimos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Recentemente tentaram me assaltar com essa moto. E eu tomei um tiro. Isso que eu ia falar por mim. Mas Deus me livrou. Amém. 5 meses eu estou com a moto lá. Na semana seguinte já pensei, poxa, eu comprei a moto, vai ficar mais parada do que eu vou andar, porque uma moto de 600 cilindradas não vai ficando para cima e para baixo todo dia. Mas só passear. Foi um luxo, desnecessário, irmãos. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Você realizou o sonho, mas e aí? E agora? Atrair mais atenção sobre você. Percebe, irmãos? Eu estou confessando o meu erro aqui, mas você também tem, viu, irmão? Não é pedreja não. Não é pedreja não, que eu sei que você tem. Viu? Olha bem aí para sua vida. Tem um errinho aí. Tem. Posso falar de outro erro de pastores aqui? É muito comum. É que às vezes a gente coloca o pastor num pedestal, né? E acha assim que os pastores não erram, né? O pastor é um exemplo. Há pastor que troca de celular e notebook todo mundo. Tem necessidade? Não tem. Não é? Mas a gente está atualizado. Tem um amigo meu, Roberto, que é pastor lá
lá na APV, na Paulista do Vale. E ele troca todo ano o computador dele. Já desde o seminário ele fazia isso, que ele gosta, né? Tem muita necessidade. Percebe? É a mudança de pensamento que nós temos passado. E que precisamos libertar. Quanto tempo desperdiçado? Isso me faz pensar, e eu quero finalizar com esse pensamento aqui, de uma imagem que eu vi na internet há algum tempo atrás, talvez vocês devem ter visto. É bem comum essa imagem. É bem comum. Estava ali, rolando o mouse, vendo algumas imagens do Facebook, como você e eu fazemos continuamente. Estou rolando lá. Você vê no smartphone, né? Eu vejo no computador. Eu tenho paciência de usar esses negócios aqui, acho muito pequeno, ver isso aqui. Eu também não uso. Não tenho muita paciência não. E porque o Samsung também trava direto, dá vontade de a gente tacar na parede. Dá vontade. E eu estava rolando o mouse para baixo, que aí apareceu uma imagem de um elefante em um circo. Um elefante adornado. Mas o que me chamou a atenção é que havia uma corrente no pé do elefante presa a uma pequena estaca cravada no chão. E do lado da estaca havia um homem com uma arma na cintura, sugerindo que ele fosse ali o vigia, né? Estava ali cuidando ali do elefante. Um circo. Eu não sei se você sabe, mas o elefante é o animal mais forte que há na natureza. Tanto é que na Índia e em alguns países que possuem elefante, eles são domesticados para carregar pesos tremendos. Eles arrancam árvores com uma tromba. Tão forte que esse bicho é. E aí, isso me fez pensar, por que esse elefante está preso àquela estaca? O animal mais forte da natureza, bastava puxar ali sua pata e arrancaria aquela estaca. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Concordo. Aí eu pensei, é por isso que talvez do lado ali tem um vigia, porque se o elefante usar sua força e perceber que o elefante vai fazer besteira, é melhor matar o elefante, né? Só que o vigia está ali não por causa do elefante. Sabe por que o vigia está ali? Por causa de alguns pentelhos desse tamanho que andam entre nós, que desavisadamente podia passar ali e puxar a estaca. Então ele tinha que proteger ali para que nenhuma criança ou algum menino desses astutos puxasse a estaca. Eu fiquei pensando, por que o elefante está preso naquela estaca? Sabe por quê? Porque esses elefantes que geralmente trabalham em circos, entretendo o público, eles são pegos ainda pequenos. E são criados então, educados, treinados para lidar com o público. E desde pequenos esses elefantes são presos a estacas. Quando pequeno, ele não tem força suficiente para puxar a estaca. E ele vai crescendo. Seu corpo muda. A grossura da algema que está no seu prato também muda. Mas a estaca ainda é a mesma. E por que ele não puxa? Porque ele já está condicionado àquela estaca. Somente já entendeu que as coisas são daquele jeito e é assim que tem que ser, e ele nunca vai sair dali. Sabe, há muitos de nós hoje que estamos assim, presos a pequenas estacas, presos a coisas muito pequenas. Nós temos a maior força do mundo, se quisermos, disponível a nós para nos livrarmos disso. Mas crescemos e aprendemos assim, e estamos vivendo assim, e não queremos mudar em ponto final. Presos a essas estacas, irmãos. Só que você tem a força, e só você pode se libertar. Porque quem está ao seu lado jamais puxará a estaca do seu. O que é que te prende hoje? O que é que te prende, que te impede de realmente ser um cristão remanescente genuíno do tempo do fim? O que é que te impede? Eu sei as estacas às quais eu estou preso. E você também sabe quais são as suas estacas. Então é hora de nos desvencilharmos dessas estacas pela força do Espírito, para que possamos nos libertar e andarmos em novidade de vida. E sabe por que Deus espera que realmente façamos isso? Porque Jesus está às portas. Amém, Senhor. Jesus está voltando. Amém, Jesus. Às vezes, com essa mente de morcego que muitos de nós temos olhando só para baixo, nos esquecemos que Ele vai voltar. E às vezes até pensamos que Jesus esqueceu de voltar.
Preocupados com o dia a dia, preocupados em sustentar a família, em procurar bens, em procurar prosperidade, em procurar se formar. Esquecemos do propósito, do motivo pelo qual fomos chamados para esse rebanho. Esquecemos desse propósito. As crises da luta. E hora então de nos desvencilharmos e santificarmos para andarmos na verdade de Deus. E a você e a mim, que hoje estamos conscientes do que é Babilônia, Deus faz um apelo. Sai dela. E eu pergunto, continuarás do jeito que estás? Ou resolverá passar por uma mudança de vida nesse novo ano que se inicia? Para que possamos realmente ser cristãos genuínos, à imagem e semelhança do Criador. Amém. Deus te abençoe. Amém. Para que essas palavras aqui não sejam apenas jogadas ao vento, mas que elas possam achar realmente guarida no seu coração. Amém. Para que haja uma mudança, não apenas exterior, mas interior, intelectualmente, para que você reflita Cristo. Seja sincero, deseja que assim. Amém.